Muito bem, estamos iniciando agora, nesta manhã de sexta-feira, mais um Professor Adriano Entrevista. E hoje teremos a grande oportunidade de estabelecermos uma conexão direta com Portugal para entrevistarmos um brilhante pensador, Manu Rockwell. Um filósofo, pensador muito requisitado no mundo de palestras, né, de grandes eventos hoje. Então nós vamos tentar estabelecer uma conexão direta com ele que vai nos prestar alguns esclarecimentos no nosso quadro Filosofando Agora. Né? Então a produção está estabelecendo a conexão, né? Vamos ver se conseguimos a conexão. Vamos colocar na linha com ele, por favor. Isso, vamos lá então. Alô? É Manu? Manu? Tá conseguindo me ouvir? Manu? Alô, professor Adriano? Alô, professor Adriano? Sim, tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito bem, não. Pois. Alô, Manu? Tá conseguindo me ouvir? Estamos com um pequeno problema aqui de delay aqui na nossa comunicação, mas já será resolvido. Só um minutinho. Alô, Manu, tu consegues me responder agora? Ora pois, agora sim consigo lhe ouvir. Agora sim consigo lhe ouvir cá, professor Adriano, tudo bem? É grande alegria, com grande satisfação, então, que quero ou que vou conversar com vocês hoje, né? Falando um pouco sobre filosofia, né? Sobre esses aspectos mais específicos do tema, né? Que vamos tratar hoje, né? Que é a patrística, né? A filosofia medieval, especial a patrística, né, e os pensadores que se destacaram neste período histórico. Muito bem, então reconectados ou conectados agora com o nosso entrevistado, vamos iniciar então a nossa conversa hoje com o brilhante Manu L, né? Manu, então por favor, queira nos falar um pouco, hoje o tema que queremos abordar aqui, como né, tu já fomos adiantando para ti, nós vamos abordar hoje a questão da filosofia na Idade Medieval, principalmente ali na patrística, né? Esse começo da filosofia medieval. Tu gostaria de colocar assim para os nossos telespectadores, né? Se fala muito nesse contexto da filosofia medieval do conceito de logos. O que significa esse logos, Manu? Poderia esclarecer para nós isto? Ora pois, o logos é um conceito muito antigo na filosofia, né? Desde o lado dos pré-socráticos, né? Quando se fala em logos, né? Nós estamos a falar de razão. O logos é a razão, significa razão, inteligência, né? Na filosofia medieval, né? Vai se falar em logos também, mas no sentido de que sabe, Xinha? Do sentido de que o Logos, ele é o Logos de Deus, a razão de Deus. O que é a razão de Deus? A razão de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Jesus passa a ser o Logos de Deus. Ou seja, a razão divina, ela passa a ser personificada. Ou seja, os medievais, né, eles vão afirmar, e lá vai ter no livro do Evangelho de São João, isso vai estar presente também, os medievais, eles vão dizer que ocorreu a encarnação do verbo, a encarnação do logos, ou seja, a razão de Deus veio para junto dos homens através de seu Filho Jesus. Tá? Então, o logos divino é a razão de Deus, tá? A inteligência, a vontade de Deus. Então, eles vão passar praticamente,
né, todo esse período da filosofia medieval, né, tratar da defesa do Logos, da existência desse Logos e da importância que aquilo, basicamente, que vai fundamentar o cristianismo, a existência de Jesus Cristo, né? Nesse sentido que nós, então, vamos entender o conceito de Logos, né? Era isso aí. Muito bem, né? Muito bem, bem colocado, né? Isso. E dentro dessa perspectiva, quem foi Justino no período medieval? Quem foi Justino, o pensador Justino? Tu conseguirias nos colocar um pouco a situação, né? E a definição de quem foi esse pensador, o Justino? Sim, poderia sim, professor Adriano. Olha só, Justino foi o pensador, tá, que iniciou a patrística. Justino é considerado o fundador da patrística, o pai da patrística, podemos dizer assim. E vale lembrar, né, que patrística vem da palavra padre, né? São os padres da Igreja Católica, na verdade. Então, quem foi Justino? Justino foi um padre da Igreja Católica lá no começo, né? Ele foi um apologeta, né? Quem eram os apologetas? Os apologetas eram aqueles padres que que buscavam convencer as pessoas, os demais, né, da importância do cristianismo ou da verdade por trás do cristianismo, né? Então, eles tentavam convencer as pessoas, né, no momento em que o cristianismo não era a religião oficial do Império Romano, né? Eles eram considerados criminosos, na verdade, por defenderem o cristianismo lá no começo, né? Depois, o Império Romano, ele adotou o cristianismo, mas no começo não. Então, os apologetas, né, dentre eles Justino, né, eles passam a tentar convencer as pessoas, né, da importância do cristianismo, tá? Da importância das pessoas seguirem os preceitos cristãos. Então veja só, o que o Justino ele vai dizer? O Justino ele é um leitor, né, das filosofias anteriores, principalmente dos estoicos, né? E o que o Justino ele vai dizer? Veja só, como é que ele vai se utilizar da filosofia, né, do Platão, do Sócrates, do Aristóteles, se esses pensadores eles são anteriores a Cristo, a Jesus Cristo, ao nascimento de Jesus Cristo? Se Deus manifesta a sua razão a partir do nascimento de Jesus Cristo, a sua verdade passa a existir a partir do nascimento de Jesus Cristo, como é que ele vai se utilizar desse pensamento dos filósofos anteriores para justificar o cristianismo? Então, olha o que o Justino ele vai dizer. Na verdade, o Justino ele vai dizer, na verdade, Deus, antes de encarnar o seu logos, a sua razão em Jesus, ele já cochichava, né? Fazia algumas conversinhas com esses pensadores anteriores, como Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Ou seja, para Justino, né, o Sócrates, o Platão, Aristóteles, os estoicos, eles só pensaram o que pensaram porque eles estavam inspirados em Deus. Deus inspirou eles, né? Então, na verdade, ele vai dizer que esses pensadores, principalmente, eles fazem uma antecipação do cristianismo. Por isso, nós temos que levar em consideração a filosofia desses autores, desses pensadores, que ele vai dizer que são muito importantes. Tá? Então, o Justino é o primeiro que começa a pensar teorias para convencer as pessoas de que o cristianismo é o melhor caminho para a salvação. Né? E para isso ele se utiliza das ideias também, né, dos filósofos anteriores lá atrás, né? Principalmente Platão, Aristóteles, né?
e o Sócrates, e também dos estoicos, né? Pitagóricos também um pouco, tá? Mas ele fala isso dizendo que esses pensadores são importantes porque quem inspirou eles a falar o que falou foi Deus. Deus teve essa importância, Deus que fez isso, né? Então, esse é o Justino, essa é a importância e esse foi o papel dele, né, dentro da patrística. Ele é o pai da patrística. Isso aí. Muito bem, né? O Justino é um pensador um pouco conhecido, um pouco falado, né? Porque o que se fala mais, na verdade, é de Santo Agostinho, né, Manu? Poderíamos colocar, então, qual é a importância e qual foi... quem foi, né? E qual foi a importância do Agostinho, né? Dentro do cristianismo conhecido como Santo Agostinho? Ora pois, ora pois, ora pois. Santo Agostinho, então, quem foi? Foi o principal representante da patrística, talvez do período medieval, né? Ele não foi o criador, não foi o pai da patrística, foi Justino, como havia mencionado anteriormente, né? Mas Agostinho foi o grande escritor do período medieval, né? Foi o grande uh, representante, podemos dizer assim, do período da patrística, né? E o Santo Agostinho, né? Ele vai ter a concepção dele, né, dizendo, por exemplo, né, ele era um leitor de Platão, ele se utilizava muito de Platão, né? Então o que Santo Agostinho fazia? Ele pegava a filosofia de Platão, pegava a Bíblia, né, e tentava explicar tudo aquilo que aparecia lá na Bíblia, a teoria cristã, a partir da filosofia de Platão, ou seja, uma posição racional, né, o pensamento de Platão, tentando justificar, né, a questão religiosa, a questão lá da Bíblia, né? E ele faz isso fundamentando, ele vai dizer que para Santo Agostinho Deus criou tudo do nada, né? Então não existia o nada, era um grande nada, um grande vazio, tá? E Deus existiu nada e Deus apenas, né? E Deus cria todas as coisas que hoje existem simplesmente da sua vontade, ou a partir de sua vontade. Essa é a perspectiva do Santo Agostinho. Para ele, Deus ele possui as características de ser perfeito, não se encontra imperfeição na figura de Deus. Ele é eterno, ou seja, ele não teve um começo e nunca terá um fim. E ele é imutável, ele nunca muda, ele permanece sempre o mesmo. Tá? Então, para Santo Agostinho, Deus é a verdade, tá? A verdade ela só se encontra em Deus, tá? E Deus é amor. Deus é a verdade. Olha só. Então, Santo Agostinho ele vai dizer que para conhecer a verdade, somente se eu chegar até Deus. Para conhecer a verdade, ou só conhece a verdade quem chega até Deus. Ou, se for a vontade de Deus que essa pessoa conheça a verdade. Aí, Santo Agostinho cria a chamada teoria da iluminação. Plim! Teoria da iluminação, né? Na teoria da iluminação, ele vai dizer que para conhecer as coisas, eu preciso acreditar. Eu preciso ter fé. Porque se eu acredito, se eu tenho fé, Deus vai falar comigo, vai me iluminar, tá? E eu vou descobrir a verdade, eu vou conhecer as coisas. É preciso crer para saber. Essa é a perspectiva de Santo Agostinho. É preciso crer para saber, é preciso ter fé para conhecer. Uma pessoa que não tem fé não conhece ou não consegue chegar ao conhecimento verdadeiro para Santo Agostinho. Tá? Então, essa é a perspectiva do Santo Agostinho. Ele vai trabalhar a chamada teoria da iluminação. Eu preciso crer
para saber. A fé, ela vem antes da razão. Tá? É preciso ter a fé para se chegar ao conhecimento. Ok? O conhecimento, ele depende da minha fé. Quem não tem fé, não conhece. No caso, Santo Agostinho vai dizer que só conhece aquele que segue o cristianismo. E ele vai fundamentar essa perspectiva. Ok? Ok, professor Adriano? Podemos ir para a próxima pergunta? Muito bem, então, se Deus aí é o amor, né, senhor Manuel? Se Deus é amor, como tu colocas aí, como é que o Agostinho ele fala? O que é o mal, então, para o Agostinho? Porque a gente sabe que os seres humanos aqui, eles não são esses anjinhos bons, né? Como é que o Agostinho ele fala, então, o que é o mal? Por que o mal existe? Se Deus é bom? Enfim, nos fale um pouco sobre isso também. Pois, ora veja. Este realmente foi o grande problema, professor Adriano, que o Santo Agostinho ele teve que enfrentar. Por quê? As pessoas da época, né, que queriam, né, colocar em dúvida a teoria de Santo Agostinho, eles perguntavam, escuta, mas se Deus é este ser tão bom, se Deus é a verdade, se Deus é amor, como tu falas, por que é que existe o mal? O que é o mal? Porque veja só, veja, eles vão dizer, se Deus é pai e ama, o pai que ama não deixa o seu filho fazer o mal. Ele vai orientar, ele vai cuidar, ele vai proteger, ele não vai deixar o filho fazer o mal. Então, como é que existe um mal se Deus é bom? Aí, Santo Agostinho, ele vai ter que buscar uma explicação para isso, né? E Santo Agostinho ele vai dizer, na verdade, o mal não é uma criação de Deus. Não foi Deus que criou o mal. O mal, na verdade, ele existe porque o homem se distancia de Deus. O homem se distancia de Deus. Porque Santo Agostinho vai dizer assim, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que ele deixa as pessoas escolherem o que fazer. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Ele deixa as pessoas escolherem o que querem fazer. E as pessoas podem escolher o bem ou podem escolher o mal. As pessoas podem, se as pessoas têm fé, acreditam, elas conhecem a verdade e elas vão fazer o bem. Agora, se as pessoas optam por não ter fé, por não acreditar, elas não vão saber o que é a verdade e elas vão fazer o mal. Ou seja, o mal é quando as pessoas se distanciam de Deus, não buscam seguir a Deus. Então, essa é a perspectiva que o Santo Agostinho ele vai tentar explicar, né? Por que existe o mal se Deus é amor? E ele vai dizer, o mal, na verdade, não é uma criação de Deus. O mal, na verdade, é uma criação do homem que se distancia de Deus. E automaticamente, ao se distanciar de Deus, ele vai fazer o mal. Porque ele deixa de ter fé, ele deixa de acreditar e não vai conhecer a verdade nesse sentido. Ok? Essa é a análise, né, que é feita lá pelo Santo Agostinho. É isso aí. Ok, então agradeço, né, ao nosso convidado, ao nosso entrevistado, né, que lá de longe, né, se dispôs a conversar um pouco conosco nesta manhã, né. Então agradeço, senhor Manu Rockwell, tá? E deixo agora um momento para que você faça suas considerações finais, né? Dê o seu tchauzinho. Ok, então eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, queridos alunos do professor Adriano, que ele fala tão bem de vocês, meu Deus do céu, ele me enche as paciências, né, quando ele me liga, né, agora fazendo uma fofoquinha aqui, quando ele me liga, começa a falar dos alunos dele,
Muito bem. Agradeço, né? E fico à disposição, né? Fico à disposição para qualquer dúvida, para qualquer questionamento, né? Que vocês queiram fazer, né? Façam lá para o professor Adriano uma vez, né? E tudo de bom para vocês e se cuidem muito neste momento de distanciamento social. Fiquem bem e tchau, tchau do Manuel. Tchauzinho. Muito bem, então, caríssimos, encerramos aqui o nosso quadro, né, de filosofia e esperamos retornar em breve com outros entrevistados, com outras contribuições. Fiquem conosco. Isso aqui não funcionou muito bem, né? Isso não escutava ele lá em Sarandã, não escutava, gente. O que eles vão pensar? Que o Manuel é surdo? Meu Deus do céu, não escutava o homem lá falar. Ah, tá ao vivo ainda? Desliga, dá o corte nisso então.